Boa noite! Pessoal, hoje é quinta-feira. O que nós temos na quinta? O nosso Quinta do Café, né não, gente? Sempre estamos ao vivo aqui com vocês, trazendo sempre os melhores conteúdos, as melhores informações, tudo para somar na vida de vocês, gente. E hoje, como é feriado, estou aqui trazendo um assunto que está diretamente ligado ao Dia do Trabalho. Eu vou falar hoje com vocês de motivação profissional. Como manter o foco, como manter a motivação, como não perder o gosto pelas coisas ou achar caminhos de resiliência, de motivação. Nós vamos entender, falar as verdades nuas e cruas aqui para vocês entenderem isso na prática. Essa é a ideia do nosso papo de hoje. Você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Deixa aquele like, aperta aí nesse botãozinho vermelho, deixa o like e ativa o sininho de notificações. Aproveita, navega na descrição depois aí, tem o link de todas as redes sociais. Convido vocês para os grupos que nós temos lá no Telegram, canal no Telegram, canal no WhatsApp, porque daí vocês vão receber as informações muito mais tranquilo nesse sentido de todas as lives, de conteúdos, de vídeos, de material que a gente vai colocar, de mentorias, e aí você não perde nada. Beleza, galera? É isso aí. Muito bem, pessoal, eu quero ir direto ao ponto com vocês, porque nós já vamos falar aqui, vamos um cafezinho aí, né, gente? Ó, cafezinho. Porque quando nós falamos desse aspecto da motivação profissional, o que ninguém te conta sobre persistir na carreira? Então nós vamos entender esses aspectos e eu espero que isso some na vida de vocês de maneira a fazer a diferença, tá? De maneira a trazer um resultado na vida de vocês, tá bom? Aproveita, pessoal, você que está chegando agora, não se esqueça de, ó, aqui embaixo, tá lá embaixo ali, ó, @vaznaminha. Segue lá no Instagram, daí você não perde nada também. Faz uma print, marca lá nos stories que você está participando. Coloca a nossa hashtag de hoje aí, que a nossa hashtag de hoje vai ser #QuintaMotivada, beleza? #QuintaMotivada. Marca lá nos stories que vai ser um prazer recebê-los lá e falar com vocês, tá bom, gente? Fica a dica aí para vocês então, tá bom? Muito bem, gente. Vamos aqui entrar em alguns aspectos. Primeiro, qual é a importância da motivação? Gente, a motivação ela é fundamental, olha só, para aumentar a produtividade no trabalho. Quando nós estamos motivados, temos mais energia, temos mais foco. E isso nos guia aqui a realizar tarefas de forma muito mais eficiente, com melhor qualidade. Além do mais, gente, uma equipe motivada tende a ser mais colaborativa e produzir resultados superiores. Então, olha só que interessante isso, gente. Então, quando nós falamos desses aspectos, a gente começa a entender que isso, então, nos leva a uma compreensão. Desculpa que eu tô com a garganta também meio ruinzinha, tá, gente? Nos leva a uma compreensão que a motivação ela melhora todos os aspectos das nossas relações. Todos os aspectos dos resultados que a gente busca enquanto profissionais. Essa é a ideia. Então, se nós buscamos isso, nós temos que entender, dentro da minha profissão, por que às vezes é tão difícil eu estar contente, eu estar feliz, eu estar motivado. Parece que quando eu acordo, eu perdi o senso, eu não tenho vontade de ir para o meu trabalho, eu não tenho vontade de fazer aquilo que eu me propus a fazer. Esses são pontos que a gente vai tratar aqui no decorrer do nosso papo, tá bom? E eu espero ajudar muito vocês nesse sentido. Só antes, gente, disso, deixa eu aproveitar aqui e falar para vocês que a gente está com o nosso parceiro do canal, que é a Unifatece. Você que não conhece ainda a Unifatece, acesse aqui unifatece.edu.br ou @EADUnifatece. E aí você não vai perder nenhuma novidade, gente. São mais de 500 mil alunos no Brasil, são mais de 1.200 polos, são cursos de graduação e pós-graduação, é a sua oportunidade
de fazer uma graduação que vai causar a diferença na sua vida, beleza? E também preciso falar da Podium Alimentos, uma empresa aqui do Noroeste do Paraná, com mais de 70 países que recebem seus produtos baseados em fécula e mandioca. Um produto que eles têm uma massa especial para fazer a frio, a massa, a mistura da massa de pão de queijo, mandando para mais de 70 países. Acesse aqui podiumalimentos.com.br ou @podiumalimentos. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dos projetos que ali tem. Quem sabe você não pode mandar o seu currículo e vir trabalhar aqui também. Beleza, pessoal? É isso aí, já falamos dos nossos parceiros aqui do canal. Muito bem. Bom, gente, qual que é a relação, então, da motivação com o sucesso pessoal? Eu estou entrando nesses aspectos que eu preciso explicar isso para vocês primeiro, para depois a gente ir entrando em outras dinâmicas. Então vamos lá. Tomando aquele cafezinho, né, gente? Senão não dá. Então a motivação, ele é um fator-chave para quê? Para alcançar o sucesso pessoal. Gente, se você não tem foco, se você não tem planejamento, se você não sabe que caminhos você vai seguir, automaticamente você não tem motivação. Não tendo motivação, automaticamente você não vai conseguir resultados. Esse é o ponto. Bom, se você quer fazer a diferença, então, o que você precisa fazer, gente? Autoconhecimento. Você precisa perseguir os seus objetivos. Você precisa superar os obstáculos e persistir, mesmo diante de dificuldades. E o autoconhecimento, como eu estava falando, que é você se conhecer, saber quem você é, isso vai te ajudar a ter metas claras. Isso vai te ajudar a melhorar o seu foco, mas você precisa se conhecer. Onde estão os seus limites e onde estão os seus potenciais? E aí você vai encontrar o equilíbrio e aí sim trabalhar a motivação como ela precisa ser trabalhada. Então precisamos ficar atentos a isso. Qual a influência sobre a equipe da motivação? Só para vocês terem uma noção de como muda a realidade. A motivação não só impacta a própria pessoa, mas também a equipe como um todo. Líderes motivados inspiram seus colaboradores, criando um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Quando todos estão engajados e motivados, o clima organizacional melhora, resultando em uma cultura de alto desempenho. Bom, gente, olha só que interessante isso. Quando você tem essa visão, quando você entende como a motivação ela pode melhorar os ambientes, automaticamente você vai querer propiciar ambientes motivacionais. Você vai querer mudar o seu... Porque clima organizacional é um dos grandes fatores que levam as pessoas a querer ou não continuar naquele ambiente. Perdão. Tô com a garganta com uma tosse seca chata há alguns dias, gente. Normal, tá? Não se preocupem. Agora, deixa aqui no comentário, para você que está assistindo agora, deixa aqui no chat, qual é o grande desafio para se manter motivado para você? O que te mantém motivado? Eu quero saber aí, quero ler depois isso aí com bastante calma sobre os seus pontos aqui a respeito de motivação. Pois bem, gente, vamos lá ao que interessa. Nesse sentido, então, quais são os desafios comuns que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, gente? Bom, primeiro, a procrastinação e falta de foco. O que é essa tal de procrastinação? É deixar para depois. É fazer depois. Eu não vou fazer agora, depois eu faço. Isso é procrastinar. Cuidado, que um dos maiores inimigos da motivação é a própria procrastinação. A dificuldade em concentrar-se e iniciar tarefas pode levar à sensação de frustração e desânimo. Para combater isso, é importante adotar técnicas de gestão do tempo, técnica Pomodoro, técnica de priorização de tarefas. Então, olha que interesse, gente. Por exemplo, técnicas de gestão do tempo.
eu tenho lives aqui, eu tenho entrevistas só para falar de gestão do tempo. Depois vocês procurem. Vale a pena vocês entenderem sobre gestão do tempo. Outro ponto-chave. Aqui também eu falei numa outra live sobre o método Pomodoro, que é você focar 25 minutos num tópico e descansar outros 25. Automaticamente você vai melhorando o seu foco, vai melhorando o seu desempenho, vai melhorando as suas ações, isso vai causando resultados diferenciados. Então use isso. Priorização de tarefas é uma outra técnica, onde você vai escolher e colocar em ordem hierárquica de prioridade, o que é mais importante para o menos importante. E isso vai te ajudar a organizar o seu dia a dia. Isso vai ajudar a fazer com que você tenha melhor foco, melhor resultado, melhor desempenho e vai manter a sua motivação, porque você começa a visualizar melhor as coisas que estão à sua volta. Fica a dica aí para vocês. Bom, outra coisa que pode ser um desafio, expectativas irreais. E esse aqui eu digo para vocês que é o grande problema que nós enfrentamos. Porque nós criamos expectativas que na maioria das vezes são irreais, são inatingíveis, não dá para trabalhar com elas. Pensem nisso. Então, gente, a pressão para alcançar metas irrealistas pode gerar desmotivação e ansiedade. Então aqui, nesse ponto, é essencial você estabelecer objetivos desafiadores, porém, entretanto, todavia, alcançáveis. Olha só, e entender aqui uma coisa fundamental. O caminho para o sucesso é um processo que requer tempo e esforço contínuo. Então, não existe varinha mágica que vai fazer com que você já automaticamente, com que você já tenha e atinja o resultado. Não existe isso, gente. Então, as metas, os objetivos, primeiro, eles precisam ser tangíveis, precisam ser alcançáveis. Não, vou fazer uma meta. Eu estou aqui fazendo minha projeção de vendas, eu estou vendendo R$1.000 por mês, a minha meta agora é vender 1.500. Ok? É uma meta que é possível. Agora, a pessoa coloca metas muitas vezes que são totalmente irreais. Eu estou vendendo R$1.000, minha meta agora é vender 100 mil. Gente, ok, a longo prazo, mas você precisa dar um passo de cada vez. Isso mantém o seu foco, isso mantém a sua motivação. Porque se você coloca uma meta irreal, você não vai atingi-la. E se você não atinge a sua meta, você se frustra. E se você se frustra, perde o gosto pelo que você está fazendo. Quero que vocês percebam. Olha quantas coisas estão fazendo com que a gente perca realmente a motivação, perca o desejo de fazer as coisas. Primeiro aqui, a procrastinação, a falta de objetivo, metas totalmente irreais. Então, já 3 coisas que nós já falamos aqui que podem fazer você perder completamente a sua motivação. Fica a dica aí para vocês, tá? Bom, gente, medo do fracasso é outro desafio que a gente enfrenta. Você já entra no negócio, já entra num lugar com medo de errar, com medo de fracassar. E aí, gente, esse medo ele pode paralisar. E pode até impedir você de avançar. É isso mesmo. É isso mesmo. É crucial aqui mudar a sua mentalidade e ver o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Aceitar que o erro faz parte do crescimento é fundamental para manter a sua motivação. Gente, entendam uma coisa de maneira clara aqui agora. A motivação, ela existe exatamente porque você aqui tem objetivos, está ali resiliente. Fracassar faz parte. Entenda que o fracasso muitas vezes ele vai te ensinar, ele vai te fortalecer, ele vai te mostrar caminhos novos para você seguir e isso vai te ajudando a realizar os seus objetivos. Fracasso ensina.
E nós vamos nos aprofundar ainda mais aqui nesse sentido, tá, gente? Pois bem, terceiro ponto que eu quero colocar para vocês é as estratégias que você precisa ter para ter persistência. Estratégias de persistência, que são fundamentais, gente. Sem isso, você não tem resultado. Então, olha só, primeiro, definição de metas claras. Estabelecer metas claras, específicas, é essencial para o sucesso. Isso proporciona um senso de direção e propósito. São as chamadas metas SMART, gente. Eu já falei disso em outros momentos, mas aqui faltando. O que é meta SMART? Ela é específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável e tem que ser relevante e temporária. Ou seja, ela é específica porque é isso que eu quero. Ela não é ampla, o que faz eu perder o foco. Ela é mensurável, ou seja, é possível atingir. Eu coloquei uma meta que com esforço eu atinja. Ela é relevante, ou seja, alcançável primeiro, perdão. Ela é alcançável, ou seja, além de ser mensurável, você consegue medi-la, você consegue alcançá-la. Ela é relevante, ela tem que ter alguma importância. Porque se ela não for relevante, não há motivação em fazê-lo. E tem que ser temporal, você tem que colocar um tempo para a execução, uma data, até quando. Porque se você não coloca um tempo, uma data, uma questão nesse sentido, você também deixa Deus dará e nada acontece e nada muda. E não é esse aspecto que nós queremos aqui dentro desse conceito. Outra estratégia de você continuar correndo atrás das coisas é a ferramentas de gestão do tempo. Então, gerenciar bem o tempo é fundamental para manter a motivação. Ferramentas aí como agendas digitais, aplicativos de tarefa, técnicas como a matriz de Eisenhower, que vale a pena vocês conhecerem, dá uma procuradinha, eu não vou falar aqui, porque senão tem que fazer uma aula só para falar disso, mas é uma técnica, uma matriz bem legal, onde você vai organizar o seu tempo dentro dessa matriz, onde você ali vai priorizar atividades, evitar procrastinação, né? Isso melhora a gestão do tempo, permite que você mantenha o foco nos objetivos e reduza o estresse. Quando a gente fala da matriz de Eisenhower, por exemplo, a gente está falando basicamente, de maneira simplista aqui, nós estamos falando de você ter aqui uma planilha, uma tabela com datas, com momentos, com horários, e você vai organizar as suas tarefas. É uma organização, é uma agenda mais complexa, mas essa matriz ela é bem interessante e recomendo vocês darem uma procurada e conhecer um pouco mais sobre ela, tá, gente? Bom, ainda, gente, aqui nesse sentido, uma rede de apoio e networking. Gente, rede de apoio e networking é algo que você precisa e deve buscar na sua vida. Se você não tem isso claro, automaticamente você se perde na caminhada. Então, uma rede de apoio, uma rede de network. Então, construir uma rede de apoio é crucial para o seu sucesso. Amigos, mentores, colegas que podem oferecer conselhos, suporte emocional, oportunidade de desenvolvimento, mas cuidado, não é qualquer pessoa. São pessoas que de alguma maneira vão somar para o seu crescimento, porque tem pessoas que, pelo contrário, só te colocam para baixo. Essas a gente tem que dar uma afastada, porque essas querem atrapalhar o nosso processo. Aí sim, querem nos desmotivar e não motivar, tá? Então, participar de grupos, de seminários, de eventos, né? Isso vai melhorando o seu networking, permite trocar experiências e aprender com os outros, além de criar novas oportunidades. As oportunidades, elas surgem a partir do momento que você está inserido dentro de um ambiente propício a oportunidades. Então, novos contatos, novos grupos, você está participando de seminários, de eventos, de treinamentos, isso vai gerando contatos e vai gerando possibilidades para você atingir melhores resultados. Quarto ponto aqui, gente,
que é fundamental, tô falando pra caramba, né, gente? Tomar minha aguinha aqui. É o autoconhecimento. É fundamental o autoconhecimento. É através do autoconhecimento que você consegue atingir muitas coisas. Quando você sabe quem você é, não há limites. Então vamos entender isso aqui. Primeiro ponto, gente, o que é fundamental? Identificação de paixões. Descobrir aquilo que você gosta realmente de fazer. Então, quando você descobre quais são suas paixões, isso é um passo importantíssimo para você manter a motivação. Pense um pouco agora, gente. O que realmente você gosta de fazer? O que te faz feliz? Quando suas atividades estão alinhadas com suas paixões, é mais fácil encontrar energia e entusiasmo para persistir, mesmo quando surgem desafios. O que eu quero colocar para vocês aqui nesse sentido? Não há como você atingir resultados sem você... como eu posso colocar isso? Sem você saber aquilo que você gosta. Acho que assim fica mais fácil de entender. Quando você sabe exatamente quais são os pontos que você gosta, eu gosto disso, isso aqui me faz feliz, isso aqui, você precisa buscar, estudar, trabalhar naquilo que você gosta. Aí você pode me falar assim: ah, professor Fábio, mas é muito difícil, a gente não consegue emprego fácil, às vezes é difícil trabalhar naquilo que a gente gosta. Concordo. Às vezes precisamos passar por fases de desenvolvimento em que teremos que fazer coisas que não gostamos. Mas você não pode se acomodar nisso. O que eu fico indignado muitas vezes, e as pessoas às vezes reclamam, vi alunos reclamarem, vi amigos reclamarem, é no sentido de que eu estou nessa empresa, mas eu não aguento, a empresa chata, e a pessoa está lá 10, 15, 20 anos na mesma função. Na mesma empresa. Não teve uma ousadia, não mudou nada na sua vida. Então o que eu coloco para vocês é, primeiro, saiam da zona de conforto. Saiam da zona de conforto. Vocês só vão atingir novos patamares, novos resultados, se vocês saírem dessa zona de conforto. Você precisa buscar coisas novas. Muitas vezes talvez seja empreender um negócio. Pesquise, avalie o mercado. Agora eu vou empreender, vou abrir a minha empresa, algo que eu gosto de fazer. Show! Mas pesquise, avalie. Não, eu vou mandar meu currículo para aquela empresa. Tudo bem. O que você está fazendo para atingir aquele resultado? Você está estudando? Você está fazendo novos cursos? Está aperfeiçoando seus conhecimentos? Porque a partir disso você vai buscando e atingindo novas oportunidades. Mas pare para pensar um pouco. O que você gosta de fazer? O que te faz feliz? Essas são perguntas-chave. E se você respondê-las, automaticamente você vai estar motivado e feliz para fazer as coisas. Pode ter certeza disso, gente. Pois bem, outro ponto-chave é reconhecimento de pontos fortes e de pontos fracos. Então você precisa entender onde você é forte e onde você é fraco. Quando você consegue listar isso, entender isso, vai permitir que você pegue suas habilidades e trabalhe para melhorar as áreas que precisam de desenvolvimento. Então eu já sei onde eu sou bom, eu vou usar essas habilidades a meu favor. Onde eu sou fraco, eu vou melhorar, vou treinar, para poder desenvolver e fortalecer essas áreas que eu sou fraco. Ao focar naquilo que você faz de melhor, sua confiança cresce, isso vai manter a sua motivação em alta. Olha que dica interessante aí, gente. Isso aqui é top demais. É algo que muda vidas aqui quando você entende isso. Outro ponto-chave é a importância da adaptabilidade. Eu pergunto para vocês têm a capacidade de se adaptar? Vocês se adaptam facilmente a qualquer ambiente, a qualquer local, a qualquer trabalho, a qualquer situação? Pois é, a maioria de nós não. Nós temos muita dificuldade e até uma segurança do nosso cérebro. Nós não gostamos de mudança. A gente gosta do padrãozinho que nos faz sentir seguro.
Por isso que nós caímos tão facilmente na zona de conforto. Então saia dessa segurança. Entenda que você precisa se adaptar. Mudanças vão acontecer constantemente. Constantemente. O que é legal, gente, eu convido vocês a assistirem. Eu fiz uma live para falar de inteligência artificial. Eu fiz no Talk Show, acho que umas 2 semanas atrás. Dá uma olhadinha, vale a pena para vocês assistirem. Inteligência artificial vai roubar o seu trabalho? E eu falei exatamente disso aqui. De que as pessoas não se adaptam, acham que as novas tecnologias vão vir e vão roubar meu emprego. Ok, o que você está fazendo para que você tenha novas oportunidades? Porque muitos empregos vão sumir com o tempo. Isso é normal, gente. Isso é normal. O que acontece agora? Você precisa entender os novos tempos e se adaptar. Estar treinando constantemente, aperfeiçoando suas habilidades, tendo conhecimento e educação continuada. Nunca você pode parar de pesquisar, de buscar, de aprender. Só assim você continua ativo e conseguindo oportunidades no mercado de trabalho. Fica a dica aí para vocês, tá? Outro ponto-chave, resultados da persistência. O que acontece quando você tem persistência? O que pode acontecer? Pois muito bem, gente. Vamos entender aqui o que pode acontecer. Vamos pensar aqui nas histórias de sucesso. Pessoas aí que tiveram motivação, que mantiveram seu foco, que persistiram e tiveram resultados diferenciados. Bom, gente, nesse caso, eu já coloco para vocês alguns cases aí. O primeiro deles, eu quero falar de Sushiro Honda. Eu uso esse exemplo sempre porque é um exemplo clássico e é um exemplo muito bom para a gente entender isso. Quem era Sushiro Honda? Com esse sobrenome, fica fácil, né? É o fundador da marca Honda, tanto de moto quanto de carro. O que acontece? Ele trabalhava numa outra indústria ligada à Yamaha, produzia ali, fazia os motores, fazia peças, e ele resolveu abrir a sua empresa. Essa empresa faliu, pegou fogo outra vez. Terceira vez, veio guerra, destruiu tudo. Quarta vez, foi roubado. O cara teve que reaprender e recomeçar 8 vezes. 8! 1, 2, 3, não é 1, 2, 3, 8! Ó, 1, 2, 3, 8 vezes, gente, ó. 8 vezes. Pois bem, se ele tivesse desistido, o que teria acontecido? E se ele não tivesse dado continuidade? Onde estaria a marca Honda hoje? E aí? Me diga você. Outro exemplo. King Gillette. Com esse sobrenome, mais fácil ainda saber quem é, né, gente? Gillette virou sinônimo da lâmina de barbear. Não importa a marca, você chama de Gillette. Gillette é uma marca. Esse cara vendia de porta em porta várias coisas. E aí ele resolveu criar o famoso modelo T, que era a lâmina que se travava a lâmina com parafuso em cima, ficavam os dois lados com lâmina, com a ponta da lâmina. E ele então levou a facilidade das pessoas conseguirem fazer a sua barba em casa sem usar uma navalha que é perigosa, porque muita gente não conseguia usar, de uma maneira mais segura e mais eficiente e mais barata. Detalhe, ele teve que recomeçar 3 vezes. E se ele tivesse desistido? Será que teríamos essa marca tão grande e tão famosa? Bill Gates começou na garagem da sua casa com um investimento de $150. Então, gente, não tem desculpa para a gente começar a mudar a realidade da nossa vida. Às vezes pode ser dificultoso, enfrentaremos dificuldades, problemas, lutas, mas não há desculpas. A gente precisa, urgente, sair da zona de conforto. Muito bem. Crescimento pessoal e profissional, gente. A persistência não apenas te leva ao sucesso, mas também ao crescimento pessoal e profissional. Cada desafio superado fortalece a sua capacidade de lidar com as adversidades.
aumenta a sua confiança, aumenta a sua motivação para enfrentar os novos desafios, as coisas que virão pela frente. É isso, gente. São esses aspectos que eu estou colocando para vocês que são importantes, que fazem toda a diferença. E qual é o impacto na saúde mental? Porque esse é um ponto preocupante. Quando você mantém a motivação, quando você persiste, isso tem um impacto positivo na sua saúde mental. Isso te fortalece. Os indivíduos que se comprometem com seus objetivos sentem-se mais realizados e satisfeitos. Olha só, que dica interessante. Levando a uma melhor qualidade de vida. A resiliência construída por meio da persistência contribui para uma mentalidade positiva. Hashtag fica a dica mais uma vez. E você está assistindo isso aqui? Olha que dicas fundamentais que eu estou dando para você. Você já está inscrito aqui no canal? Já apertou no botãozinho vermelho? Já deixou aquele like? Já compartilhou com os amigos? Eu não estou acreditando. Não guarde essa informação só para você. Eu toda semana estou aqui com entrevistados incríveis. Por exemplo, sexta-feira, nosso talk. Vou estar amanhã com a professora Regiane Abraão e nós vamos falar da importância e como pode mudar a sua vida os grupos terapêuticos. Para mudar seus relacionamentos, família, toxicidades, vale a pena. Nós vamos falar de grupo terapêutico e como ele pode te auxiliar e por que ele é importante. Imperdível, hein? Ao vivo, amanhã, às 19h30 com vocês, beleza? É isso aí, gente. Toda quinta e toda sexta a gente está com conteúdos incríveis aqui para você. Bom, para nós fecharmos essa primeira parte aqui, eu quero trazer mais alguns aspectos para vocês que a gente precisa entender. Persistir em busca dos objetivos profissionais é um caminho cheio de desafios. Pode ter certeza que é, gente. Mas também de recompensas. Com motivação, estratégias eficazes, com autoconhecimento, podemos superar obstáculos e alcançar nosso pleno potencial. Lembre-se, cada passo dado na direção certa é um passo em direção ao sucesso. Esse é o ponto que eu queria trazer para vocês aqui. Agora, quando eu falo de motivação pessoal, o que ninguém te conta sobre persistir? Todo mundo fala de muitas coisas, mas talvez as pessoas esqueçam de coisas importantes e eu quero entrar em mais alguns aspectos para vocês aqui ainda nessa noite. É muito top quando você entende, começa a entender quem você é, de que maneira você atua, o que você gosta. Isso vai mudando a sua realidade. Gente, é incrível. Vale a pena aí vocês conhecerem isso, tá, gente? É imperdível mesmo, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, vou definir melhor, que eu tô falando de motivação, mas eu não a defini até agora para vocês. Então vamos definir motivação para você já guardar essa definição de uma vez por todas? Vamos lá, gente. Conceito de motivação profissional. Motivação profissional é o conjunto de forças internas e externas que impulsionam um indivíduo a alcançar objetivos na carreira. Ela pode estar vinculada a fatores como realização, reconhecimento e crescimento pessoal. Interessante, gente, por quê? Porque aqui eu estou falando de um conjunto de forças internas e externas. Olha só. Sabe-se por diversos teóricos estudiosos que a motivação ela é considerada individual e decisória. Como assim? Ela é individual porque cada indivíduo terá o que o motiva, não é igual para todos. E ela é decisória porque você escolhe se vai ou não estar motivado. É sério, gente. Quando você acorda todos os dias, é você que vai definir isso. Qual o caminho? O que eu vou fazer hoje? Porque muitas vezes a gente está repetindo os mesmos erros todos os dias e não muda nada.
por não mudar, vamos nos desmotivando. Então, a pergunta central, o que te motiva a você levantar de manhã e fazer as coisas? Procure dentro de você quais são suas motivações, quais são suas paixões e comece a mudar a sua realidade. Saia da zona de conforto. O que você precisa fazer para atingir os melhores resultados? Você precisa entender quem é você primeiro. Vou ter que estudar, vou ter que fazer curso, vou ter que ler, vou ter que pesquisar, vou ter que mandar currículo. Não sei. Você tem todas essas ações que você muitas vezes precisa fazer. O que você está fazendo para mudar a sua realidade para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, para daqui a 10 anos? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você terá os mesmos resultados. Você quer resultados diferentes? Faça coisas diferentes. Fica a dica aí. Qual que é a importância, então, gente, da motivação para o sucesso? Ela influencia diretamente a sua produtividade, a sua qualidade de trabalho e a sua satisfação pessoal, como nós já falamos disso. Profissionais motivados tendem a ser mais criativos, mais resilientes e dispostos a enfrentar desafios. Você só enfrenta desafios se você estiver motivado. Se não, você está vivendo naquela, né? Deixa a vida me levar. Leva eu. E, gente, não dá para você viver. Sério, não. Olha aqui, não. Fabinho tá falando, não dá para você viver baseado em deixa a vida me levar. É você que precisa decidir qual caminho você vai seguir. Guardem isso. Quando você escolhe o caminho que você vai seguir, automaticamente, até o Fabinho fica feliz, porque daí você escolheu o lado certo. Você escolheu o caminho que vai te motivar. Então saia e mude a realidade. Saia da zona de conforto. Eu vou repetir isso muito para vocês, porque é isso que a gente precisa mudar. São esses aspectos que a gente precisa mudar. Urgente. Bom, diferença entre motivação intrínseca e motivação extrínseca. Só para vocês entenderem isso melhor. A motivação intrínseca, ela vem de dentro, relacionada ao prazer e à satisfação de realizar uma tarefa. Já a extrínseca, ela é impulsionada por fatores externos, como recompensas e reconhecimento. É verdade, olha só que legal. É essencial entender como essas motivações afetam o nosso desempenho. Como eu disse, procure aquilo que você gosta de fazer. Por quê? Tem metas, atingiu, foi reconhecido, recebeu recompensas, isso te motiva. Isso te motiva. Quando você tem prazer em fazer algo, porque quando você completa, poxa, terminei isso aqui, porra, que te dá prazer, aquilo te deixa feliz, isso é algo que é bom para motivação. Então, por isso que eu falei no começo de você entender quais são suas paixões, para que você possa trabalhar realmente naquilo que você gosta. Isso vai te manter motivado. Por isso que nós desistimos, porque a gente não sai da zona de conforto. E quando você cai na zona de conforto, você vai ficando desgostoso a cada dia e isso faz com que você desista muitas vezes das coisas. Deixa pra lá, vou tocando a vida, como diz o outro. Perigoso isso. E a gente precisa então, e pode inclusive, quando você perde a motivação, causar patologias, como a depressão, por exemplo. Verdade, gente. Porque é comprovado que as pessoas que não têm objetivo, que perdem o senso de objetivos na vida, entram em estado de depressão. Então você precisa fazer metas constantes na sua vida. Cada passo te mantém forte, te mantém focado, te mantém fazendo as coisas. Isso é fundamental, gente. Bom, nós falamos dos desafios, né? Já falamos um pouco, que os profissionais que enfrentam obstáculos, por exemplo, falta de reconhecimento, medo do fracasso, pressão por resultados. Cada um desses desafios pode minar a motivação e dificultar a persistência, gente. Olha só que terrível isso. Como que eu supero a desmotivação? De que maneira eu posso superar? Exige primeiro o autoconhecimento que nós falamos lá atrás. E estratégias práticas.
reavalie suas metas, busque feedbacks construtivos, cultive uma mentalidade positiva. Isso vai te ajudar, gente. Então, reavalie. Primeiro, pensa e reavalie a sua vida. Tô desmotivado. Por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo que não está te deixando feliz? Então, o primeiro passo é você entender isso. O primeiro passo é você buscar compreender esses aspectos. Exemplo que eu dei para vocês do Steve Jobs, do Walt Disney, que também são pessoas que saíram do nada e começaram a sua vida e mantiveram, superaram obstáculos, superaram desafios e hoje são reconhecidos mundialmente. Mas não desistiram lá no começo. Pena que no Brasil, se pegar o Silvio Santos, que saiu lá de como camelô, e olha a riqueza e o patrimônio que ele construiu. Um cara que vendia caneta como camelô. Entendeu, gente? É essas coisas que a gente precisa mudar na nossa realidade. É sair da zona de conforto. Você só muda a realidade quando você vai atrás de mudá-la. Não tem outra forma, gente. Isso é fato, tá? Não tem outra forma. Nós já falamos das metas SMART, então não vou repetir ela aqui. A visualização positiva é uma técnica interessante, gente. É uma técnica poderosa que envolve imaginar você alcançando os seus objetivos. Já tenha isso, já mentaliza aquilo que você deseja. Muitas vezes a gente já começa assim. Será que vai dar certo? Já começou errado. Já visualiza dando certo. Já olhe lá na frente. Isso vai te ajudar a reforçar sua crença nas suas habilidades e vai proporcionar motivação para você persistir diante de dificuldades. Isso é muito interessante, gente. Tenha uma rede de apoio, rede de mentores. Isso é fundamental para você ter um feedback, para você realmente ser treinado, para você buscar se entender, grupos terapêuticos. Isso tudo vai te ajudar, gente. Isso tudo é fundamental, tá? E aí entra o que nós chamamos de resiliência. O papel dela dentro disso, gente. A resiliência, por definição, é a capacidade de superar as adversidades, adaptando-se às mudanças e mantendo a determinação. Tô com um monte de problema, mas eu tô focado. Eu tô mantendo minha determinação. Eu tô mantendo minha persistência. Isso é um traço fundamental para profissionais que desejam enfrentar e superar obstáculos. Então, se você quer superar obstáculos, você precisa ter resiliência. E a resiliência você aprende. Você pode treinar, você pode aprender a ter. É só você entender, primeiro, o autoconhecimento, como eu disse, planejar seus passos e ter metas. Isso vai te dando resistência para persistir. Essa é uma dica importante, gente. A resiliência e a motivação, elas estão interconectadas. Uma pessoa resiliente tende a se manter motivada, mesmo diante de desafios. Vai criando, então, um ciclo positivo que promove o crescimento e a superação. Olha que interessante, gente. Pô, isso é muito interessante. Como é que eu desenvolvo a resiliência? Vou dar uma estratégia para vocês. Primeiro, práticas como o autocuidado. Você se cuida? Você tem tempo para você? Para fazer coisas que você gosta? Reflexão sobre experiências passadas. E a manutenção de uma mentalidade positiva. Muda a sua mente. Estabelecer vínculos fortes, buscar apoio social também são cruciais. Então a ideia, vira a chavinha. Um monte de mentores aí, coaches falam isso, né? Vira a chave, já pegou o código, né? Como diz aí. É isso. Parece um absurdo, mas não é. A gente fica pagando muitas vezes aí e não entende. Então, gente, foco. Vira a chavinha na sua cabeça. Muda. Sai da zona de conforto. Tá na hora. Bom, e qual é o impacto da motivação na carreira, gente? A motivação ela vai impactar diretamente nas suas atitudes profissionais. Melhora a sua produtividade, como eu já falei, o engajamento, a inovação. Profissionais motivados tendem a ser colaborativos e positivos.
Isso é regra. A motivação, então, ela aumenta a produtividade. Profissionais motivados fazem toda a diferença e criam um ambiente muito mais propício. Então, guardem uma frase aqui agora que eu quero trazer para vocês. Persistir na busca por objetivos exige motivação e resiliência. Através do entendimento dos conceitos, desafios, técnicas e impacto da motivação, cada um de nós pode encontrar seu caminho para o sucesso profissional, inspirando-se e superando limitações. Gente, eu quero aqui, de antemão, trazer para vocês, é isso que é o ponto aqui. Tudo isso que eu trouxe, inclusive se vocês andarem e navegarem aqui, vocês vão encontrar outras lives onde eu falo de motivação. E no Quinta do Café de hoje, nós estamos no dia do trabalho, feriado. E nada melhor do que trazer um tema voltado para a motivação profissional, que essa foi a ideia aqui. O que eu coloco para vocês é que não dá para ficar mais esperando as coisas acontecerem. Você precisa fazer as coisas acontecerem. E o que você está fazendo para as coisas acontecerem? Saia da zona de conforto. Eu sempre repito duas frases que são fundamentais, principalmente quando eu falo da temática motivação. O sucesso não é medido pela posição ou cargo que você ocupa, mas é medido pelos obstáculos que você supera. Isso é sucesso. E outra frase que eu gosto muito é: o limite do ser humano é feito por ele mesmo. Quem se limita é você mesmo. A partir de agora, a partir desse papo que eu trouxe para vocês, eu desafio vocês a mudar a cabeça e a vida de vocês. Para pensar, termina aqui de assistir e quando você sair daqui, para analisar o que eu preciso fazer para mudar a minha realidade. Vou fazer novos cursos, vou mandar currículo para aquela empresa que eu tenho vontade de trabalhar, vou abrir meu próprio negócio. Não sei. Você precisa agora parar e refletir a respeito disso. O que te faz feliz? Quais são suas paixões? Como está dividido o seu tempo? Você tem tempo de fazer também coisas que você gosta? Um hobby, algo para você distrair e poder renovar a sua motivação? Hashtag fica a dica para vocês nesse sentido. E tem uma última frase, eu gosto muito dela, porque é uma frase dita por Henry Ford, fundador da marca Ford, lá, o pioneiro das teorias clássicas da administração. Henry Ford tem uma frase que ele diz assim: existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Olha só, o desistir não pode fazer parte do nosso vocabulário. O desistir está muito ligado com não ter coragem de continuar, covardia. Agora, fracassar faz parte, gente. E você tem que aprender com o fracasso. Errei, deu errado. Por que deu errado? Aprenda e recomece. Persistência. Fracasso gera aprendizado. O erro gera aprendizado, mas você tem que estar aberto a aprender com o erro, ok? Mais uma vez, hashtag fica a dica aí para vocês, tá bom, gente? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse papo, que vocês tenham aí de alguma maneira, que isso tenha acrescido alguma coisa na vida de vocês, que esse era o tema que eu queria trazer para vocês aqui hoje, né? Como eu estou sozinho aqui, não tenho entrevistado porque é feriado, então não me estendo muito, eu trago um conteúdo mais objetivo, trago esse conteúdo para somar, sempre trazendo conteúdos para mudar a sua vida. Essa é a grande ideia aqui. Mas amanhã, para você que está assistindo agora, amanhã, sexta-feira, no Vaz na Minha Talk, o número 99 já, né, gente? Hoje é o programa 99, né? Tá chegando no 100 de cada um, né? Na verdade, 200, né? Porque é 99 de cada um, né? 100 de cada um daqui a pouco. Então, gente, eu convido vocês a participarem. Vamos falar de grupo terapêutico, da importância disso para os relacionamentos, para o autoconhecimento, tantas coisas que eu falei aqui hoje. Importantíssimo. Então, fica a dica
para vocês aí nesse sentido, beleza? Compartilha com os amigos, chama mais pessoas para fazer parte aqui do canal e eu convido vocês, incentive aqui o canal, quantos temas importantíssimos a gente traz aqui para vocês. Então, gente, incentiva, o seu like é importantíssimo, estar inscrito aqui no canal é importantíssimo, mas se você quiser apoiar ainda mais, vai ali, se torne membro. Tem 3 opções para você se tornar membro e isso vai fazer o quê? Você se tornando membro, você vai ter várias vantagens. Uma delas é conteúdos exclusivos disponibilizados para vocês. Outra vantagem, emojis que você pode usar no chat e nos comentários que só você vai ter porque é membro. E também prioridade aqui nas perguntas, no chat e tudo mais. E outro ponto importante, participa de sorteio todo mês. Membros participam de sorteio todo mês aqui no canal, beleza? Me ajuda, gente, a fazer esse canal chegar a 50 mil inscritos? Nossa meta, já coloquei o objetivo? Conto com vocês para isso. E como é que vocês me ajudam nisso? Manda para os grupos, manda para os amigos, pede para o pessoal se inscrever, assistir, participar, para que esse canal possa crescer e atingir mais e mais pessoas que precisam ouvir essas temáticas. Beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez, né, o carinho de vocês terem ficado até aqui, por terem assistido, por terem deixado o like, né, por terem comentado. Tudo isso é importante para a gente poder ter caminhos, nortes e entender o que vocês precisam cada dia, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Um bom resto de feriado aí, ó. Um abraço no coração de vocês e até amanhã ao vivo, se Deus quiser. Tá bom, gente? Obrigado!